Mãe Vanilda? Não está. Irmão Leonardo? Ele veio, mas está lá atrás. Está ganhando presença por aqui. O Matheus? Está lá também. Está lá também. Rodrigo? Presente. Bíblia Revista? Está aqui. Bíblia Revista. Solange Camargo? Bíblia Revista? Monsone? Presente. Bíblia Revista? Sim. Valdemir, Leila, José Carlos, Vanessa, Revista, Mariana, Marisiane, Presente. Bíblia, Bíblia. Manete, bom, irmãos, então estamos hoje na lição número 12, legalismo, o esforço humano pela salvação, regida pelo pastor João Batista Severo Echevarria, e revista também. É implacável. Esse chamado então, obrigado. Vamos fazer a leitura do nosso texto devocional, então, irmãos. Vou convidar a dona Beatriz. Pode ler, dona Beatriz? Leitura devocional, Atos, capítulo 15, versículo 1 ao 11. Atos, capítulo 15, versículo 1 ao 11. Vai dar aqui para todos os encontros. Amém. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tio Paulo e Barnabé, na pequena discussão que houve contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, cantando a conversão dos gentios. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grande coisa Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido,
se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões, para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que tem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos, seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém. Obrigado. Vamos fazer a leitura do nosso textual, irmãos. Eu vou ler a primeira vez, depois nós lemos todos juntos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 28. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Amém. Quero convidar então o evangelista Álvaro, que vai ser o professor dessa lição, e quero convidar a Elisiane para fazer a oração pelo evangelista Álvaro. Pode ser daqui? Pode ser. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, nesta noite, Pai querido, para aprender mais de Ti, meu Deus, que nós possamos, Pai querido, Pai amado, abrir nossa mente, nosso entendimento, que nós possamos abrir nosso coração, Senhor, para entendermos mais da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o Teu servo que irá ministrar essa lição, Senhor, meu Deus, unge, prepara ele com autoridade do céu e sabedoria, em nome de Jesus eu te peço. A senhora, irmãos. Amém. Vamos para a informação, por gentileza. Então vamos para a nossa lição número 12. Legalismo, o esforço humano pela salvação. Vamos ler o texto base, que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 18 ao 14. Capítulo 3, versículo 8 ao 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 8 ao 14. Eu vou fazer a leitura do primeiro versículo, depois os irmãos me ajudem, por favor. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Hein? Quem pode ler a introdução para nós, por favor? Eu posso? O apóstolo Paulo chama o legalismo de um outro evangelho,
É interessante notar que o outro evangelho, predominantemente em todas as seitas que procuram mesclar ensinos não bíblicos com revelações pessoais de profetas próprios, e que nada tem a ver com a graça de Cristo, tentando realizar a salvação pela manifestação de obras pessoais, seja em seu âmago tão contraditório à Bíblia quanto à própria lei que tenta guardar. O sucesso de um falsificador de moedas depende de quão parecida a moeda falsa se torna com a genuína. A heresia não é uma negação completa da verdade, mas sim uma perversão da verdade. Esta é a razão porque uma mentira incompleta é mais perigosa do que uma mentira completa. Alguém já disse, com considerável verdade, que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. Jesus disse que alguém alcançado pelo ensino legalista se tornava filho do inferno, ou, como em outras traduções, merecedor do inferno 2 vezes. Mateus capítulo 23, versículo 15. Alguém acha que, por favor, aí, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Então, da introdução, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. O apóstolo Paulo chama o legalismo de um outro evangelho. Então, só para a gente... 6 ao 9? Isso, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Quem pode ler? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiam com espírito de brandura. E guarde-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros. 6 do 1 ao 9. Capítulo 1, versículo 6 ao 9. É 6 do 1 ao 9, não é? Capítulo 1, versículo 6 ao 9. Capítulo 1, 6 ao 9. Vai que dá, vai. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo para outro evangelho, na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vale do que vos temos pregado, seja nada. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém nos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja nada. Amém. Então, o apóstolo Paulo está falando desse outro evangelho. Ele diz que nem mesmo se ele pregasse outro evangelho, ele se coloca dentro desse pacote, nem se anjo pregasse outro evangelho, daquilo diferente que ele tem pregado, que seja anátema, que seja maldito, que não seja seguido, que não seja observado, que não seja obedecido. Então a gente precisa estar sempre atento a essas coisas, porque o que mais tem no dia de hoje é o homem tentando mudar o evangelho e não sendo mudado pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus produz em nós um novo nascimento, o Espírito Santo, através da palavra, ele vai produzir um novo nascimento e vai nos fazer ser uma nova criatura. Como Paulo escreve aos Romanos, ele diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez de novo. Na introdução ainda tem uma parte que eu marquei aqui que ele diz assim: procuram mesclar ensinos não bíblicos com revelações pessoais de profetas próprios. Então esse é um outro ponto de atenção que a igreja precisa ficar atenta, porque neste tempo existe muitos pregadores, muitos ditos profetas que trabalham desta forma nas suas igrejas, nas suas mensagens, nas suas pregações, e a gente não enxerga conteúdo bíblico, não enxerga embasamento bíblico para estas coisas. Então a gente precisa, irmão, ficar atento da palavra de Deus, né? Pessoas que revelam aí as coisas, que querem entregar profecia, revelação pelo rádio, pela televisão. Agora, quem já nunca viu aí no YouTube
sei lá o que, um vídeo que diz, você que está me assistindo agora aí, agora eu tenho essa revelação para você está com dor aqui, você está com dor ali, né? E aí vai chegar a pessoa lá e vai estar com uma dor ali mesmo, e diz, opa, é para mim, Deus está falando comigo. Não, Deus não está falando contigo. Deus vai falar contigo quando estiver orando, buscando a presença do Senhor, lendo a palavra, quando você vir na igreja, vir no culto, a profecia estiver dentro do contexto do culto, dentro do contexto da palavra, dentro do contexto da tua vida. Então, quando a gente procura recursos na internet, nós estamos procurando alguma coisa que vai nos agradar ao ouvir. Quando a gente vem no culto e Deus fala com a gente, aí é Deus querendo e tendo interesse em responder as tuas dúvidas, as tuas indagações. Então, vamos prestar atenção nessas coisas. Hoje é o que mais tem, e às vezes as pessoas fragilizadas, sensíveis, com grande luta e dificuldade, escuta esses negócios e acha que Deus está falando com ela, e às vezes toma ações, toma decisões, faz escolhas baseado nisso, e na realidade não tem nada de Deus para a vida dela naquilo ali. Pode falar nisso. Baseado nesses dois versículos, os 3 que foram lidos agora, eu assim, às vezes eu luto um pouco no sentido de que agora está na mania, na moda de que se alguma coisa não está no contexto da Bíblia, foi um voto que foi feito. E voto não pode ser quebrado, é uma aliança que foi feita com Deus e tu tem que seguir. Aí eu luto um pouco nisso, porque segundo os versículos aí diz que tudo que não foi é anátema, né? É maldito, não é para ser obedecido nem seguido. Mano, a gente pode fazer o voto que a gente quiser com Deus, mas não é todos os votos que Deus vai fazer com a gente. A gente está votando sozinho. A Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Isso a Bíblia traz. Agora, a gente votar com coisas que fogem do contexto bíblico, com nossos interesses pessoais. Eu vou votar para Deus me dar esse negócio. Legalismo, é o que nós estamos fazendo hoje. Eu estou obedecendo para tirar proveito de alguma coisa e logo de Deus, Logo de Deus, você sabe todas as coisas, Então, tudo que você fizer fora do contexto da Bíblia e fizer voto e não sei o que, é argumento humano. Deus não está nesse negócio. Se tiver no padrão bíblico, no teu voto, segundo a palavra, um propósito teu com Deus, baseado em jejum, em oração, em tendo recursos bíblicos, ensinamentos bíblicos, exemplos bíblicos, ok, agora a gente começa a inventar muita coisa aí, a gente fica esperando, vai envelhecer, vai morrer, Deus não vai. E muitas vezes é o espírito do diabo que atende as coisas que as pessoas acabam achando que a gente está abençoando a vida dela. Então a gente vamos pedir essas coisas por nossa felicidade. Jejum, oração e palavra. Jesus disse que Deus fala conosco quando a gente entra no nosso quarto. Simplifica. Nós temos acesso direto. Nós não precisamos que ninguém que seja o nosso intermediário, nosso intercessor. A gente ora um pelos outros, quando a gente está fraco, está em dificuldade, enfim. Mas a palavra diz: vamos procurar no teu quarto. Teu Deus escuta em secreto e Ele vai te recompensar. Então, eu penso assim, eu creio assim, a palavra ensina assim, não quer quebrar o que propôs com Deus, é um argumento para a pessoa, mas não pensa que tudo Deus vai cumprir o que a gente quer que não vai. Isso aí, como o Sandro falou, a gente encontra um paralelo na Bíblia muito claro, assim, que é o Corban que os fariseus faziam, por uma tradição que eles tinham, que era a tradição dos anciãos lá, dos fariseus. Eles invalidavam a palavra de Deus, a que ponto ia? Não, mas o voto. Então, temos exemplo bíblico aí. Isso aí eu acho que está em Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, também, se não me falha a memória. Jesus disse que eles inviabilizavam a palavra de Deus pelas suas tradições, É o que eu chamo da tradição dos anciãos. Então, muita coisa foi elaborada, foi ampliada, foi aprofundada, mas fora do contexto original que a palavra dizia. Então, eles acrescentaram muitas coisas nesse legalismo que nós estamos estudando nesta noite. A gente tirar ou acrescentar alguma coisa que não é o propósito, está na palavra. Então, quando a gente se porta dessa forma, em querer fazer coisas, que o Senhor disse lá do voto, não sei o quê, para benefício próprio, fora do contexto bíblico, isso também é legalismo, porque eu só estou querendo a bênção, eu não estou querendo
o dono da bênção. Né? A obediência, o voto, o propósito é com o interesse de alcançar alguma coisa. Então a gente precisa se policiar nós mesmos, né? Com alguns exemplos negativos que tem aí, né? A gente segue os exemplos positivos e os negativos a gente aprende a não seguir. A gente tem que aprender com os dois. É positivo, é bom, eu vou também seguir. Agora é negativo, é ruim, eu vou aprender, mas eu não vou fazer. E aí a gente acaba não errando também da mesma forma. Ainda, mais alguém quer falar? A heresia não é uma negação completa da verdade, mas sim uma perversão da verdade. Esta é a razão porque uma mentira incompleta é mais perigosa do que uma mentira completa. Então, além de acrescentar coisas que às vezes não existem, Deus não pede, Deus não cobra, Deus não ensina, né? Também tem o perigo de distorcer aquilo que está escrito. Uma nova roupagem, interpretação, né? Aí a gente já ouviu em outras aulas pastores pregando coisas absurdas a respeito da palavra, a respeito da unção, coisas pesadas assim, né? Querendo reescrever a Bíblia, dizendo que tem a Bíblia antiquada, tem coisas que não precisa mais, como no passado, que a Bíblia acaba perseguindo algumas classes de pessoas, enfim, né? A gente precisa ter noção que o que vai a mais ou o que é retirado, tudo é prejuízo, porque a palavra de Deus ela não muda. Deus escreveu e Deus não precisa de correção. Deixa eu só terminar aqui. Apocalipse capítulo 22, só para a gente encerrar aqui depois esse contexto da introdução. 22, versículo 18. Como é que Jesus vai terminar aqui? O Espírito Santo vai trazer ao coração de João para ele escrever. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. A todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então a gente fecha a introdução disso aqui, nem tirar, nem colocar. Jesus diz que não, negativo. É o que está escrito, é acontecer. Ponto final. Pode falar. Porque todas essas coisas que vêm, assim, essas novas roupagens, tudo, elas têm uma aparência, principalmente pro mundo de hoje, de uma piedade muito contundente, assim, nossa, é mais amoroso, né? Porque quando o cara fala lá que a Bíblia precisa ser reformulada ou interpretada, né? O motivo é o quê? O amor, né? Daí quem é que vai falar algo contra o amor? Né? Acaba sendo, nossa, falar algo então vai estar sendo contra o amor, mas aí é que a gente tem que ter realmente um fundamento bíblico para explicar que não é estar faltando com o amor, né? É uma palavra. Na realidade, o amor, quem ama alguém, na verdade, é que vai querer fazer o bem para a pessoa, né? Vai querer falar a verdade, não vai querer passar a mão por cima. Né? A pessoa está caminhando por um precipício e diz assim, eu te amo, mas pode seguir, tu escolheu esse caminho, vai tranquilo, vamos ver. Já foi. Quem ama vai segurar, vai atacar, vai desviar o caminho, vai falar a verdade, vai morrer, se continuar assim, vai cair no precipício, tem um buraco ali, pode esperando, vai por aí, desvia daqui, desvia para lá. Então, o amor é esse, é aquele que se interessa, não é aquele que deixa de qualquer jeito. Eu amo, então a gente tem que aliviar, tranquilo, vai mandar a pessoa para o inferno. Isso não é amor. Isso é um sentimento demoníaco, diabólico, que não se importa com a vida eterna e com a salvação das pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente. Pode ser dura, às vezes, a exortação, a palavra pode ser pesada, pode ser um pouquinho mais de sal. Glória a Deus por isso. Se é a palavra de Deus, ela vai produzir sim aquilo para as nossas vidas. Agora não adianta eu vir aqui falar um monte de baboseira para vocês, dizer que está tudo certo, está todo mundo bem, e lá no final da vida você vai para o inferno e eu ainda vou pagar um preço altíssimo por ter conduzido vocês para o caminho errado.
acho que é em Jeremias que diz que Deus vai falar aos profetas do profeta quando ele disser para ele que ele tem que profetizar e dizer para a pessoa que a pessoa está no caminho errado. Se ele não profetizar e a pessoa se perder, se a pessoa morrer, eu vou querer o sangue da mão dele. Mas se ele avisar, se ele falar a verdade, se ele profetizar, se ele entregar, e a pessoa mesmo assim não quiser obedecer, o profeta está isento. A pessoa fez a sua escolha, mas ela recebeu a verdade para ela poder optar e abrir os seus olhos. Mas se escolheu continuar errado, paciência. Então é isso que a gente precisa, como homens e mulheres de Deus, falar a verdade e a verdade que conduz para a presença de Deus, para os cultos, para a igreja, para a vida eterna, para a palavra do Senhor. O resto disso nós temos que ajeitar aqui para vir no culto, temos que ajeitar ali para vir no culto, não temos que ajeitar nada, nós temos coragem de igual, estar presente do Senhor e falar a verdade. E a verdade, estamos juntos, não tem a verdade, estamos separados. Essa é a minha maneira de pensar, cada um pode ter o seu jeito, achar que o amor pode ser empregado de outro jeito, mas o amor sempre fala a verdade e ele sempre tem que ser transparente, senão isso não é o amor de Deus. É tido como fanático, né? Se ele fala isso aí. É tido como fanático, é a linguagem que usam, né? A pessoa é fanática, falando essas coisas. Eu prefiro ser um fanático que fala a verdade e fala com amor para o bem das pessoas do céu. Se é alguém que diz que é coach, que é um amigo de todo mundo, e não falar a verdade, a pessoa vai para o inferno. Aí é uma opção de cada um, né? Jesus, quando nos chamou para pregar o Evangelho, Deus dos apóstolos e todos mais, ele disse que nós íamos ser confrontados, contrariados, as pessoas não iam aceitar, muita gente ia morrer, muita gente, né? Assim como fala lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, é impacto, é conflito, é o reino de Deus quando reina nas terras. A gente não espera que nem todo mundo vai nos abraçar, vai nos aceitar, vai aceitar a palavra mais dura, não sei o quê. Não, a gente tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, sempre tem que falar a verdade. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus tem que ser pregado pleno para a pessoa. Quer aceitar Jesus, tu quer vir, eu quero me reconciliar. Então tu tem que largar isso, tem que largar aquilo, tem que mudar de vida, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, nós vamos te ajudar, nós vamos orar, nós vamos te ajudar. Mas tu tem que fazer a tua parte. Se tu não fizer a tua parte, tu não vai mandar para frente. Não adianta a gente se iludir, né? Então a pessoa tem que às vezes tomar um sacode, assim, ó, te acorda. A realidade é essa, o Evangelho é esse. Quer? Vem. Não quer? Paciência. Alguém quer comentar? Definições. A palavra legalismo tem origem no latim legalis, relativo à lei, mais ismo, com um sufixo que dá forma ao substantivo e denota sistema. A primeira, segundo, acho que é Mahane, não sei se é essa a pronúncia, mas enfim, legalismo é quando alicerçamos o relacionamento com Deus e nosso desempenho. Legalismo é pretender alcançar o perdão de Deus e a sua aceitação por meio de obediência a Ele. Cláudio Honor também vai dizer que Rui de Andrade define o legalismo como uma tendência a se reduzir a fé cristã aos aspectos puramente materiais e formais das observâncias práticas e obrigações eclesiásticas, ou seja, é obedecer por obedecer, sem nenhum propósito, sem nenhum entendimento, sem nenhum sentimento. Tem a regra, eu obedeço por obedecer, e às vezes durante a lição vai falar, quem sabe até para aparecer, ter benefício próprio, né? Então a gente precisa estar atento no que nos motiva a servir a Deus, né? Esse é o principal. Olha só, quando Samuel foi ungir o rei de Israel, o segundo rei de Israel, ele foi à casa de Jessé. Passaram todos os filhos, mais fortes, mais bonitos, mais preparados, o primogênito. E quando entrou o primeiro, Samuel ficou impelido pela aparência do rapaz em ungir como rei. Mas o que Deus vai dizer para ele? Olha, eu não vejo como vê o homem, Samuel. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Jesus, quando vai falar com os fariseus, dentro daquela palavra que o Rodrigo falou, em comer ali com as mãos sujas, não sei o que, Jesus vai usar uma palavra
também que está no livro do profeta Isaías. Ele vai dizer assim, este povo me honra só com seus lábios, mas o seu coração está longe. Veja lá no profeta Isaías, lá atrás, na nação de Israel, Deus fala a mesma coisa. Jesus pega aquela palavra de centenas de anos atrás e ele traz para o contexto atual. Ele vai olhar para os fariseus e vai dizer a mesma coisa: só me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Assim é o legalista. Ele faz as coisas de uma forma mecânica, por interesse, seja de qualquer forma, qualquer coisa que for, mas não por sentimento. O seu coração não está naquilo ali em obedecer a Deus. A gente obedece a Deus e a gente é abençoado pelo Senhor. A gente não pode obedecer por aquilo que Ele quer nos dar ou por aquilo que Ele faz. Isso é legalismo, só interesse nas coisas que Deus faz. Nós temos que adorar e viver a nossa vida para Deus por quem Ele é, não por quem Ele faz. Tem um hino aí que a gente canta, né? Como é que é, moção? Eu adoro, não te adoro por que tu faz, mas por quem tu é, né? Se todo mundo levasse a sério aquilo, a gente ia ter crente muito forte na presença do Senhor. É que muitas vezes a necessidade, a dificuldade nos faz mudar um pouquinho do nosso foco, mas a gente tem que voltar para o foco original. O nosso coração tem que estar ligado. Nós queremos a presença de Deus, as coisas de Deus na nossa vida. O salmista Davi, que quando Samuel foi ungir, o que Deus falou para Samuel? Ó, eu já me provi de um rei, de um homem segundo o meu. Davi foi falho? Foi. Davi errou? Foi. Pecou? Mas o coração dele era um coração segundo Deus. A gente vai errar? A gente vai. A gente pode pecar? Pode. A gente pode falhar? Pode. Mas o nosso coração tem que ter entendimento. Eu tenho que estar conectado com Deus, por quem Deus é, não pelas coisas que Ele faz. Porque senão a gente vai ser crente burocrático, mecânico e legalista. Eu só quero obedecer por causa da bênção, não por causa do dono da bênção. Então a gente precisa ter esse entendimento de a gente ter o nosso coração conectado com Deus. Salmo de número 50 e versículo de número 17 vai dizer assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. 51, versículo 17. E vamos lá então depois para o Salmo 139, versículo 23 e 24, só para a gente fechar essa parte. O salmista vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Então Davi estava constantemente nessa peleja com Deus aqui: Senhor, me sonda, olha para mim, vê o que está errado, corrige, me guia, me orienta, me leva pelo caminho correto, me guia, me conduz, Senhor. E essa tem que ser então a vida do crente, o exemplo de um coração segundo o coração de Deus, é que ele está conectado com o Senhor e pedir: me direciona, Senhor, não me deixe, Senhor, te servir pelas coisas que tu faz, mas me ajuda a te servir por quem tu és. Amém. Amém, irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Essa declaração de Davi, né, eu acho que ele faz também em outros salmos, Sim. né? Eu acho ela muito interessante, porque é o reconhecimento que ele tem de que, cara, eu não sou perfeito, eu sei que, por mais que ele possa estar se esforçando, em alguma coisa ele sabe que ele pode estar falhando, né? E daí tu pede: Senhor, dá uma geral aqui, me sonda, me esquadrinha, né? Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu posso estar fazendo alguma coisa aqui agora, né, que pode estar me ofendendo, né, me guia pelo caminho correto. E a gente se colocar mesmo nessa posição, nunca se colocar numa posição de orgulho de que não, eu estou, tanto que a palavra fala, né, aquele que está em pé, que a gente não caia, né. Então a gente sempre está assim, onde estamos é pela graça de Deus, mas ainda assim, Senhor, sonda, né? A gente está sempre vigilante, né? Eu li uma palavra ontem que diz exatamente o que está falando, que está em Salmo 119, que diz assim, ó: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Glória a Deus. Olha só, essa palavra aí toda palavra é boa, mas essa. Quando Davi pega no Salmo 51, ele vai fazer
salmo aquele que nós vamos fazer, que é a confissão de arrependimento. Olha o que ele diz, no versículo 9 em diante, Salmo 51. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Glória a Deus. É isso, irmão, que a gente precisa desenvolver e pensar. Não precisa me responder. Mas quanto disso faz parte da tua oração, do teu devocional, todos os dias? Quantos oram neste sentido? Senhor, sonda, purifica o meu caminho, o meu coração, vê se tem algum caminho mau, Senhor. Me dá um coração segundo o teu coração, Senhor. Você faz a retrospectiva das tuas orações e busca, porque muitas vezes a gente está orando, aleatoriamente, abençoa meu irmão, e a gente se esquece que o principal é ter o coração compungido, contrito na presença do Senhor. Coração endurecido não alcança nada da parte de Deus. Então a gente precisa saber isso. A gente precisa colocar a nossa vida diante da presença do Senhor. Senhor, quebranta meu coração, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter um coração segundo, Senhor, o teu coração. E aí, irmão, a gente vai experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. A gente tem muito disso. Levantou? A gente tem muito disso quando a gente é novo convertido e a gente aceita Jesus. Já notaram isso? Eu não sei se alguém teve essa experiência. Que a gente chora, parece uma criança, e se a gente vê todo mundo na rua, a gente quer parar todo mundo e quer falar: Jesus te ama! Porque a gente está envolvido naquele amor, naquela glória, a gente quer abraçar todo mundo. E quer sacudir todo mundo: te acorda aí, eu descobri uma coisa nova na minha vida, Jesus me ama, Jesus te ama. E a gente quer que todo mundo sinta. Óbvio que não vão sentir por isso, é uma coisa que Deus fez na tua vida através do Espírito Santo. Mas um dia vai alcançar um, vai alcançar outro, vai alcançar outro. Então, lá no primeiro amor que a Bíblia chama, quando a gente aceita Jesus, a gente sente uma coisa fantástica. E aí depois parece que as coisas vão se perdendo ao longo do caminho, a gente vai se tornando mais, não sei se é mais frio a palavra, mas a gente vai mudando, a gente vai se incomodando mais com as coisas, vai se esquecendo de um coração puro diante de Deus, vai se contaminando com muita coisa, com muito problema, com muita dificuldade, com isso, com aquilo. E o nosso coração vai ficando triste diante de Deus, vai endurecendo para as coisas de Deus. Primeiro amor, lá atrás, todo convertido, não sei se todos se lembram quando foi. Eu chorava porque nem uma criança lá, passei não sei quantos dias chorando, e todo culto eu queria dar, era de tarde, era de noite. E assim foi a minha conversão. E eu quero isso de novo. Eu preciso disso. Então eu tenho pedido para Deus isso. Senhor, muda meu coração. Muda minha vida. Eu quero sentir a tua presença, eu quero andar na tua presença. Minha vida tem que servir para a glória do teu nome. Pode falar. Experiências sobre isso, né? Não consigo gravar. Nossa, Eu ia para um determinado lugar e Isso, não sentia a presença de Deus, sabe? E eu pensava sempre assim, tipo, assim, não glorificava muito, sabe? Não sentia, assim, sabe? A presença de Deus. Aí, isso foi por bastante tempo, né? Não dava liberdade para o Espírito Santo, né? Aí, um dia, a gente estava indo para esse lugar, né? E a gente fez um comentário sobre uma determinada pessoa, né? Às vezes é tão assim costumeiro a gente fazer um comentário que a gente não pensa assim que é errado, né? Aí um dia eu fiz um comentário, não era assim nada agravante, né? Assim, digamos assim, uma fofoca, assim. Mas é um comentário que eu fiz do Espírito Santo assim, tipo, não, tem horas que o Espírito Santo parece que fica uma flecha, né? Te acusando, te mostrando, né? Tipo assim, eu falando de uma coisa. E eu cheguei para cultuar a Deus onde aquela pessoa estaria, né? Não era tipo nada de uma briga ou nada disso, mas assim, o Espírito Santo falou comigo naquela hora, assim, sabe? Dizer assim que eu não recebia por causa dessas coisas que eu fazia.
E eu, tipo assim, no meu entendimento, tipo, eu nunca estava errada, assim, não era nada que eu fazia. Aí eu pensava, tipo, é um deserto, é coisa, tipo assim, assim, botava até a culpa nos outros, de repente, sabe? E daí a expressão foi tão forte daquele jeito na hora, assim, comigo, que veio uma flecha, como se fosse certeiro, sabe? Eu senti realmente o Espírito Santo me acusando, me falando que era eu, sabe? Eu me senti tão miserável naquele dia, tão errado, tipo assim, já me quebrantei tanto que acho que foi um dos cultos que eu mais consegui sentir a presença de Deus, sabe? De chorar, de lavar a alma e não chorar, tipo assim, mas chorar porque me senti realmente quebrantada, sabe? Perante Deus. E agradecida a Deus por pelo Senhor ter me corrigido, sabe? E daí eu sempre, a partir daquele momento, assim, eu sempre tentei, tento, né, procurar me policiar para não deixar, tipo assim, no esquecimento, né? E aquilo ali me fez ter mais quebrantamento a partir daquele dia, de eu enxergar, tipo assim, o que eu tô fazendo, né? O que eu posso mudar, não o que os outros, né, ao meu redor. Tipo assim, a gente coloca às vezes a culpa de não adorar por causa das pessoas, por causa de tudo, né? O ambiente, mas a gente não se coloca, tipo, que o nosso culto é a gente que tem que se quebrantar. Enfim, foi uma experiência que eu tive, assim, que me auxiliou a me reconhecer e ter mais quebrantamento. Amém. Os outros não produzem quebrantamento na gente, né? É o Espírito de Deus. A liberdade que a gente dá para o Espírito de Deus. E eu, às vezes, no culto, eu não me quebranto. Na maioria deles, eu não me quebranto. Mas, em compensação, no dia do temporal aqui, quando eu cheguei nessa última esquina, a outra ali embaixo, estava escuro, sem luz, a área caída, e deu uma rajada de vento que veio assim, quase me jogou pro lado. E aí, quando me jogou pro lado, eu disse: "Ô glória!" E já vim falando em mistério com Deus, vim falando em estranho aqui, já me alegrei todo molhado. Não fiquei doente até agora, me alegrei na presença do Senhor. Então é a gente ter essa sensibilidade de querer as coisas de Deus na vida da gente em qualquer momento, em qualquer situação. Nem sempre a gente vai estar quebrantado, mas a gente tem que saber que esse é o caminho. Não existe coisas diferentes assim. O coração endurecido, a gente não consegue sentir Deus, perceber Deus, ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus. Então que a gente tenha este sentimento, este pensamento. Volto a dizer, a gente nem sempre vai conseguir, mas a gente não pode esquecer que isso tem que ser prioridade. E a gente investir nisso. Hoje eu não consigo, mas eu tenho que buscar para conseguir mais. Eu tenho que buscar para conseguir depois. Eu tenho que buscar para ter isso na minha vida o máximo possível. Né? Porque não existe superpente, né? A gente não está sempre quebrantado, né? A gente não está sempre falando língua estranha, né? A gente não está sempre fortando bem, dando glória a Deus. Às vezes a gente está cabisbaixo, a gente está triste, nós somos naturais. E a gente precisa reconhecer, mas não perder o foco do objetivo, que é o coração da gente estar focado nisso. E isso exige um esforço, né? Exige um esforço da gente, né? Uma atitude mesmo. É a mesma coisa que a questão da paixão, do amor lá, que o amor tem paixão, mas é também atitude, né? Como exige o esforço da gente, às vezes a gente está ali quietinho, né? É cômodo, é mais tranquilo, né? O nosso corpo ele é assim, se tu deixar ele tranquilinho, ele vai trabalhando, ele fica descansadinho, fica tranquilo, que para ti é melhor, ele fica mais relaxado, né? Mas é importante para o corpo se mover, né? E assim para a nossa espiritualidade também, né? Para a nossa vida com Deus, é importante a gente sair dessa zona de conforto, né? E a gente tem que se conhecer e tentar vencer as barreiras. Meu Deus, a função da lei no Antigo Testamento. A lei não foi dada como um meio de salvação para os perdidos. No tópico 2, a salvação no Antigo Testamento jamais teve por base
a perfeição mediante a guarda de todos os mandamentos. A lei e o conserto no Antigo Testamento não eram perfeitos nem permanentes. Então, isso que a gente pode ver aqui no Antigo Testamento, por exemplo, o Antigo Testamento vai dizer em Gálatas, no capítulo 3 em diante, vai falar que ela serviu de aio, né? A lei apontava para Cristo. Então, todos aqueles rituais, aquelas coisas que aconteciam, na realidade, elas estavam apontando para Cristo. Paulo diz que, quando escreveu os Gálatas, que ela serviu de aio. Aio, ela vem do grego paidagogos, que quer dizer tutor, aquele que conduz uma criança com segurança, conduz uma criança. Ele não é o educador, ele não é o pai, ele não é a mãe, é aquele como se fosse um segurança, como se fosse um vigia que vai conduzir para a escola, vai conduzir para casa, vai estar do lado, vai fazer uma pequena correção na criança, mas a função não era de pai nem de mãe, era aquele que conduzia, que mantinha no caminho, que direcionava as coisas. Então Paulo vai dizer que a lei serviu para isso, para direcionar, para conduzir até Cristo. Então, e dentro da própria lei a gente vê isso, né? Sacrifícios lá pelo pecado, né? Que ofereciam um animal. Em Hebreus vai dizer que isso era sombra das coisas futuras, mas que animais, o sangue de animais nunca puderam perdoar pecados. Hebreus capítulo 10. Mas era a sombra daquilo que viria. O Cordeiro, Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, e foi o sacrifício perfeito. E hoje eu estava pensando, ontem eu vinha pensando, fazendo uma reflexão, por que Deus aceitou o sacrifício a oferta de Abel e não de Caim? Porque de Abel foi sacrifício de sangue, né? E quando Adão e Eva pecaram, o pecado se espalhou para todo mundo. Então, quando Caim e Abel nascem, eles já nascem do pecado. Então, aí de uma forma profética, ele já estava falando de um sacrifício, já estava falando de um sangue, já estava falando de uma expiação pelo pecado. Então já começa lá na origem das coisas, lá Deus já demonstrando e apontando, vai chegar um tempo que vai haver um sacrifício perfeito. Então, quando João Batista vê Jesus caminhando na sua direção, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Então, tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. E aí Jesus vem dizer: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir toda a lei. Quando ele diz isso, ele está dizendo também: tudo que estava escrito, predito que ia acontecer em mim, eu cumpri. Agora ele vai dizer: novo mandamento eu vos dou. Não está aniquilando aquilo que veio antes dele, mas ele está confirmando e ainda ampliando algumas coisas, ou aprofundando algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, quando vai falar, eles vão questionar Jesus por que Moisés deu carta de divórcio. Jesus vai dizer o quê? Por causa da dureza do vosso coração. E aí Jesus vai dizer assim: mas eu vos digo que se alguém só olhar um olhar impuro para alguém, já adulterou com ela. Então a lei, ela vinha trabalhando no fato acontecido. Jesus vinha trabalhando na motivação. Se pode dar adultério, Jesus não disse: lá atrás, se tu já pensou, tu já errou. Né? E que coisa tremenda é isso. Aí Tiago vai dizer, né, que o pecado, quando ele é consumado, né, a gente é engodado, enredado pelo pecado, e ele é consumado, ele gera a morte. Mas Jesus está dizendo: lá atrás, quando tu começou a pensar errado, tu já está pecando, tu já está errando. Corrige lá, corrige na tentação, corrige no princípio, para que tu não consuma e tu não venha perder a tua salvação. Já estamos saindo para outro lado. Seitas legalistas, ele vai falar aqui dos fariseus, no qual Jesus chama eles de hipócritas. Vai falar dos judaizantes. Judaizantes eram judeus que viraram cristãos, né? E depois ele vai falar dos ebionistas, que aí eles tinham três classes: judeus, fariseus que viraram cristãos, né? Então toda esta turma aí, quando ela vem para o cristianismo, elas trazem a lei também, né? Vinculando então ao tema principal da lição, que eles achando que a salvação tinha que estar obedecendo ainda a lei, tinha que estar circuncidado, obedecendo a lei de Moisés. Então eles quiseram trazer isso para o cristianismo, ou quem sabe trazer o cristianismo para dentro do judaísmo, né? Mas Deus é tão perfeito, irmão, tão sábio,
tão maravilhoso que começa a haver debates, então, aí, né, essas discussões, e aí quando chega no momento na igreja em Antioquia, né, quando Paulo está voltando, se não me falha a memória, da primeira viagem missionária, aí o que vai acontecer quando ele chega em Antioquia ali, chegam os judaizantes, chegam os ebionitas, e vão ali discutir, dizendo, não, está tudo errado, vocês estão pregando um evangelho errado aí, tem que obedecer a lei de Moisés, tem que circuncidar. E aí diz a Bíblia que vai ter uma grande contenda, discussão de Paulo e Barnabé quando pregam para os gentios, e desses judeus que viraram cristãos e queriam que a lei de Moisés imperasse no cristianismo. Então vai todo mundo para Jerusalém, e lá em Jerusalém vai ter o primeiro concílio da igreja. Vai ter os judeus cristãos e vai ter os gentios cristãos representados na pessoa de Paulo e de Barnabé. Então ali a igreja se reúne para formar a doutrina da igreja. Mas Paulo era judeu. Paulo provavelmente cria e obedecia alguma coisa também dos fariseus, não posso afirmar, é um pensamento. Mas Pedro era judeu e ele não se misturava com os gentios, porque a lei não permitia para eles. E então o que Deus vai fazer? Olha o tamanho do trabalho de Deus, né? Então, Pedro, sendo um dos líderes da igreja, o que Deus vai fazer? Pedro, certa feita, ele vai para Jope. Lá em Jope ele vai ter uma experiência com Deus. E Deus vai baixar um lençol cheio de animais e disse, Pedro, mate e come. E Pedro disse, não posso, eu nunca me misturei, eu não comi coisa impura, Senhor. Não posso com essas coisas. E aí Deus vai dizer assim, eu já purifiquei, não consideres impuro. E aí então, Pedro vai ter uma revelação, que vai vir alguém lá da casa de Cornélio, um gentil. E aí, quando chega lá, vai chamar Pedro, e Pedro já disse, eu vou com eles, porque o Espírito já falou comigo. E quando ele vai chegar na casa de Cornélio, gentil, ele vai chegar lá e dizer assim, tu sabes que eu não posso me misturar contigo, porque eu sou judeu, e tu é gentil, não posso me contaminar contigo. Mas o Espírito Santo de Deus me disse, falou comigo já, que o que Deus purificou, eu não posso considerar impuro. E começa a pregar a palavra de Deus, e aí cai o Espírito Santo, eles são batizados pelo Espírito Santo, são batizados nas águas. Os judeus, que ainda não tinham essa revelação do Espírito Santo, vieram correndo para ali, para questionar, olha, o que está acontecendo aqui, Pedro, tu estás louco, não está nos entendendo assim, eu não posso negar o que o Espírito Santo está fazendo aqui. É obra do Senhor, é obra de Deus, glória a Deus. Então, pulando essa etapa, Deus deu uma experiência para Pedro ali. Agora, quando chega lá no concílio de Jerusalém, na hora de debater, precisa circuncidar, judaísmo, não sei o que, quem é que se levanta? Pedro. Pedro se levanta por quê? Porque Deus já tinha construído um caminho lá atrás para dizer para ele, rapaz, não precisa misturar com o judaísmo. O cristianismo é pela fé, é pela graça. Então Pedro vai se levantar e vai concordar com Paulo, vai concordar com Barnabé, e Pedro, sendo fluente, já se levanta Tiago e vai dar o mesmo parecer. Então dali a igreja começa a ficar com seus papéis bem definidos. Paulo e Barnabé, vocês vão para os gentios e preguem e guardem ali a questão da adoração a ídolos, a prostituição, né, e a outra coisa, carne sufocada, se não me engano. Essas três coisas, o resto não precisa se contaminar com o judaísmo, cristianismo, gentios. O Espírito de Deus está trabalhando na vida deles e nós vamos para os judeus. Então a igreja começou a crescer, se fortalecer, porque Deus trabalhou, porque Deus colocou no coração daquelas pessoas que eles precisariam obedecer conforme Deus quer que se obedeça. Não sei se eu consegui explicar para vocês. Veja que surgiu um problema, mas Deus, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, já trabalhou na vida do líder Pedro, para que quando o problema chegasse, Pedro já tinha uma experiência dizendo, não, os gentios foram batizados com o Espírito Santo, os gentios foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Então é isso que a gente precisa entender, irmãos, que Deus quer a nossa vida consagrada a Ele. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, com tantas regras, com tantas limitações, e a nossa vida vai ficando triste na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que obedecer, mas se for querer obedecer na carne, na natureza humana, talvez a gente já esteja caindo por esse campo do legalismo, porque o nosso coração não está conectado com Deus, e aí tudo fica pesado, tudo fica doído, tudo fica difícil, tudo fica mais duro da gente obedecer, as coisas começam a nos incomodar mais. Não vamos conectar o nosso coração com Deus. A partir disso tudo se torna mais leve e mais simples, porque Deus vai nos dar o entendimento das coisas, Deus vai nos dar a compreensão das coisas, assim como Deus fez. Se o Pedro, antes de ter a experiência na casa do Cornélio, fosse lá, Pedro ia bater em
Paulo, com certeza, porque esse era o ensino dele. Mas Deus deu uma experiência com o Espírito Santo, com os gentios, e mostrou para ele que os gentios também eram alvo do Espírito, de salvação, do batismo, e tudo aconteceu na frente dele. Então, quando ele chega em Jerusalém, ele disse: olha, isso que nós estamos pensando está errado, porque lá nos gentios o Espírito Santo continua trabalhando também. Glória a Deus. Então a gente precisa ter esse sentimento da parte de Deus, irmãos, que o nosso coração precisa estar conectado a Deus. E para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo foi um dos homens mais perseguidos na Bíblia, né? Então Paulo, a Bíblia vai dizer assim, na primeira viagem missionária, se não me lembro, Paulo chega a Icônio, ele pega em Icônio, depois ele desce para Listra, em Listra ele vai fazer um milagre, e ali ele é apedrejado, quase morre, ele vai descer para Derbe, né? E quando ele volta para Listra, ou para Icônio, ele chega em Icônio, os judeus, os judaizantes já ouviram, ele está pregando lá, veio todo mundo para perseguir Paulo, né? Então está dizendo aqui que os ebionitas, uma das coisas que eles não consideram, ou que eles tinham bronca, que abominavam, eram as cartas paulinas, porque Paulo de Tarso era um grande apóstolo da lei de Moisés. Então eles consideravam assim: Paulo é um apóstolo, Paulo está desviado dos caminhos do Senhor. Mas veja que tremendo esse negócio, né? Tendo toda essa confusão, Deus vai levantar um mestre dos fariseus, um dos homens mais obedientes na seita dos fariseus, instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era mestre, Paulo tinha conhecimento de filosofia, que discutia com os gregos, Paulo era instruído, Paulo era bem preparado. Então Deus salva esse camarada, perito na lei, perito no judaísmo, e agora ele começa a discutir cara a cara, irmãos, com os judeus. Não, porque a lei não. E aí ele pega toda a lei e vai mostrar Cristo dentro da lei. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O Senhor preparou Paulo para a igreja, para este conflito. Muitos conheciam, mas Paulo era perito. Então Paulo pegava o que eles argumentavam a respeito da lei, Paulo transformava em fé e em graça, e dizia: tudo é por intermédio de Jesus Cristo. Aquilo que vocês estão dizendo estava escrito a respeito dele. Aquilo que vocês estão questionando da lei estava escrito a respeito dele. Glória a Deus. Então veja que o trabalhar, o agir de Deus é coisa fantástica, irmão. Deus prepara todas as coisas. Deus prepara todas as coisas para nós ainda hoje. Deus estabelece todas as coisas. Quem quer obedecer tem recurso do céu. Quem quer andar segundo a palavra tem recurso de Deus. Está difícil, a igreja está vazia, tem muita gente que não quer, tem muita gente que se incomoda, blá, 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 blá. Tem. Mas se tiver 1, 2 ou 3 aqui dentro, os remanescentes, Deus vai continuar a sua obra e a palavra não vai mudar. Ainda que ficamos em 2, 3, 4, 5, mas ficamos com a palavra. Não vamos ficar com teatrinho, com coisas que agradam as pessoas, com legalismo, coisas que não salvam ninguém, que não transformam ninguém. A gente acaba virando um clubinho, uma sociedade aqui, e acabou que ninguém vai para o céu. O interesse aqui é ter um coração compungido e contrito na presença do Senhor. E que Deus nos dê graça para isso. Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Alguém quer comentar alguma coisa? Quando a gente começa a pensar sobre Paulo ter sido chamado mesmo assim, né? Claro, é a pessoa perfeita para vários momentos ali, né? O conhecimento da história, lá, quando ele vai para a Grécia, Atenas lá, como ele conhecia da história, ele conhecia dos, como falou ali, dos filósofos gregos lá, ele conhecia a história que foi o gatilho que ele pegou para falar de Cristo lá, do altar ao Deus esquecido. Sim. A pessoa é a escolha de Deus, faz tudo certo, assim, né? E eu queria sugerir para os irmãos, presta atenção, isso aqui é importante, tá? Não é correto você, mas quando a gente for ler a Bíblia, eu estou tendo experiências fantásticas nesses últimos tempos que eu nunca tinha tido com a palavra de Deus. Quando a gente for ler a Bíblia, não fica preso no versículo, sabe? Dá sequência na história antes, que a gente chama de contexto, amplia ele um pouco mais dentro da história. E você vai chegar a Deus trabalhando passo a passo, direitinho, até chegar naquele objetivo que é